Shalom Adonai. Muito bem, a paz do meu Senhor seja sobre todos nós, amém? Vamos então, até meia-noite é liberado? Quem aguenta? Mamãe já botou a mãozinha na cabeça ali. Chamados para um compromisso, é a temática do mês, inclusive nas quartas-feiras, domingo e quarta-feira, nós temos compartilhado com esse tema, chamados para um compromisso. Quantos aqui foram chamados por Deus para um compromisso? Quantos? Qual é o teu compromisso com Deus? Você já parou para pensar? Se você tem um compromisso com Deus, você já tem executado esse compromisso, você já se prontificou para ser usado por Deus? E hoje queremos compartilhar na especificidade do compromisso com a santidade. Alguém sabe o que é ser santo? Não é o canonizado, separado para Deus. A Bíblia diz que há muitos tipos de vasos: vasos de barro, vasos de prata, vasos de ouro, vasos de cristais, vasos e vasos e vasos e muitos vasos. Mas o mais precioso não é o vaso em si, mas aquilo que o vaso contém. Somos vasos de barro e precisamos ser cheios da água da vida de Jesus Cristo, que é o nosso maior tesouro. A sua vida está cheia e transbordante do Filho de Deus, da santidade de Deus, vida de santidade. Somos separados para parecermos mais com seu Filho Jesus, o unigênito do Pai. A busca pela santidade é um compromisso fundamental na vida cristã. Santidade de fato é uma busca incessante para todo cristão. E todo cristão que não parece com seu Senhor não é cristão, não foi santificado. Continua sendo vaso, e vaso muito fraco e muito ruim. Mas não é a qualidade do vaso, é aquele que habita em nós, que nos fortalece, que vai nos moldando e fazendo mais parecido com Ele, para seguirmos a sua vontade, enchermos a nossa vida do conteúdo das Escrituras Sagradas, do pão da vida, daquele que é Senhor e Salvador. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, o apóstolo Pedro exorta os cristãos a serem santos em toda a sua conduta. O próprio Deus é santo. Então, versos 15 e 16 diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha que coisa linda. Mas como é santo aquele que vos chamou, para nos dar um comissionamento, um chamamento de Deus para um compromisso. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. No pensar e agir, a tua maneira demonstra que você é santo, foi separado com exclusividade para Deus, fazer as obras que o Senhor assim determina, os projetos de Deus sendo executados por você. Ou alguém que fala com você, que tem convivência com você, não vê Cristo em você. Não, eu penso em Cristo, mas o pensar tem que ser materializado. Se pensar tem que ser vivenciado a cada momento. Quando eu penso que sou santo, eu devo demonstrar santidade de vida. É um vaso que transborda da graça de Deus. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, diz o Senhor, porque eu sou santo. O Senhor é santo, santo, santo é o Senhor. E a santidade de Deus nos impede de nos aproximarmos dele se não estivermos santificados no poder da palavra, no poder da convicção que nos traz o convencimento do Espírito que habita em nós. Precisamos ser transformados dia após dia. Moisés foi chamado de amigo de Deus, conversava com Deus, caminhava com o Senhor. Será que temos sido separados? Aquele homem subiu ao monte, amando de Deus, para escrever
algumas diretrizes para o povo, conduta para o povo, determinação, lei do Senhor. Mas quando desceu, pela intimidade que tinha com Deus, que estava tendo todo aquele período com Deus, vida de santidade próximo a Deus, quando ele desceu do monte, o que é que as pessoas viam? O que foi que viram? Viram a glória de Deus. O rosto fazia o quê? Brilhava. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais brilha a glória de Deus em nós, o poder de Deus em nós, a vida de transformação em nós. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Mas há muito uma maldade no coração do ser humano. Trocamos como Judas. Judas ganhou 30 moedinhas de prata, legal, foi comprado um campo de sangue. E aquele campo naquela região não produz nada até hoje. O que planta, não nasce. Campo da traição, e vivemos muitas vezes nesse campo. Não somos santos, não somos transformados e dizemos ser aquilo que não somos. A vida dos universitários tem que ser vida de santidade, senão vai viver um verdadeiro inferno, porque ali as portas estão abertas para tudo, e tudo que não presta, inclusive para a ciência, para a tecnologia, coisas que podem trazer ferramentas boas para a sua vida e a vida de outros. Nós precisamos estar preparados em Cristo, vivenciando o Evangelho dia após dia, buscando vida de santidade. Assim também são os adultos, os que trabalham, os que estão enfermos, os que estão alegres, os que estão tristes. Para todos, a santidade de vida é uma necessidade. O que é santidade? Santidade significa separação para um propósito sagrado. Se o Senhor te separou, foi para ser santo. A tua vida tem que ser de santidade, um compromisso de santidade. O ir de Jesus é um compromisso de santidade. Só vai pregar o Evangelho e viver o Evangelho quem é santo, separado por Ele. E quantas pessoas estão nos bancos da igreja, nas poltronas da igreja, nas cadeiras da igreja, dizendo sou santo, levantando as mãos, dando aleluia, glória a Deus, cantando, fazendo e acontecendo, mas a sua mente, o seu coração não estão em Deus. Está no materialismo, na promiscuidade, nas paixões deste mundo. E nós estamos nos perdendo por falta de santidade. Santidade é morder a língua para não chamar aquele palavrão, morder a língua para não falar mal de ninguém. Isso é santidade, é você refrear a sua língua e parecer mais com Jesus. Se Jesus estivesse aqui e essa pessoa tivesse dito tais coisas que me disse, o Senhor não daria uma tapa nele? O Senhor Jesus não, mas eu sou semelhante a Jesus, parecido com Jesus. Eu tenho buscado parecer com o Filho de Deus na sua santidade. Quem é santo, os seus lábios são purificados. Foi assim com Isaías, o profeta. Eis que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, mas percebeu que era um pecador, pensamentos ruins, lábios impuros, e habitava no meio de gente ruim igual a ele, ou pior. No entanto, o Senhor manda anjos dos céus tocar sua língua com brasa. Essa brasa não consumiu, não queimou e acabou com a língua do profeta. Ao contrário, era símbolo de purificação, de santificação. Eu vejo irmãos aí raivosos subindo pelas paredes. Mas são os temperamentos, tem diversos temperamentos, a ciência, a psicologia, isso e aquilo ensina tudo isso aí. Mas todos devem ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7, nós somos lembrados pelo apóstolo que diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Porque Deus não nos chamou para impureza, Ele não nos convocou, não nos comissionou para sermos impuros, ao contrário, sermos puros no pensar e no agir. E Deus precisa levar
quando eu entrego a Ele os meus pensamentos para ser controlado, os meus pensamentos e sentimentos, porque Paulo diz: as coisas boas que eu quero fazer, eu luto para fazer e que não consigo fazer, mas as coisas ruins eu tento reter, não fazer, me pego fazendo. É tão mais fácil chamar um palavrão quando dói do que se reter. Senhor, tem misericórdia. Por que não extravasar? Chama tudo que é nome, é assim que o mundo ensina. Glorifica a Deus. Alguém te fechou no trânsito? Xinga o infeliz, não, porque é infeliz, está fazendo arbitrariedade no trânsito. Ou seja, o trânsito é uma ferramenta para ele fazer besteira. Como você se livrou daquilo, não bateu em você, glória a Deus, foi Deus que me livrou. Mas normalmente não é assim que nós agimos ou reagimos. Nós temos um compromisso de santidade. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Tessalonicenses 4:7 diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Ele te chamou para... Olha para quem está do teu lado e diz assim: Deus te chamou para ser santo. Santa e santos de Deus. Cadê as santas do Senhor? Levanta a mão, as santas. Glória a Deus. Minha irmã, ser santa não é ser canonizada. A igreja tal canonizou fulano porque fez um milagre. Nós somos o milagre de Deus. Por onde nós passarmos, nós temos que sermos milagre de Deus. O que matava não mata mais, o que roubava não rouba mais. Vai deixando os velhos costumes, as raízes do inferno, que o Senhor arranca e coloca uma sementezinha da sua graça, e aí surge o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, bondade. Só a irmã que responde, os outros não sabem. Longanimidade, mansidão, paz, alegria, controle próprio. E eu só tenho um controle próprio sendo santo, se o Espírito habitar em mim, que me freia. Epa, quieta, rapaz. Está vendo? Nós precisamos ter o fruto do Espírito, que traz em nós o equilíbrio do nosso compromisso. Esse é um alerta sobre o nosso chamado para Cristo, separados do mundo em nossa conduta e caráter, buscando uma vida de retidão e amor, ágape, o amor de Deus em nós sendo transmitido a outros. Lembra de fulano? Homem tão bom, mulher tão boa. Não há um bom, não há um justo nenhum sequer. E se tem algumas fagulhas e atos de bondade, é porque o amor de Cristo está nela ou nele. Vida de santidade gera isso. Nós transbordamos daquilo que estamos cheios, ou de coisa ruim, ou de coisa boa. Pisa no calo de alguém, se ele estiver encharcado de crise, de problema, ele vai cuspir fogo. Mas se você pisa no pé de alguém, me desculpe, não, tudo bem, eu sei que você não viu, vai ter uma atitude diferente. Se colarmos no Senhor, as crises que estamos passando como nação, como mundo, como seres humanos, o mundo vai de mal a pior. Mais um motivo de estarmos bem pertinhos do Senhor, buscando santidade do Senhor, equilíbrio do Senhor, paz do Senhor da nossa vida. Por que será que devemos ser santos? Porque Deus é santo. Levítico capítulo 19, verso 2, lá no Velho Testamento, Levítico 19, 2 diz: sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Certo? A Bíblia repete no Novo Testamento que o Senhor é santo. O Novo Testamento está dando aval àquilo que é sentimento daqueles que passaram, vivência daqueles que passaram, que estiveram no passado com Deus, e aqueles que estão vivenciando o presente com o Senhor. E o Senhor continua dizendo, tanto em Levítico como no Novo Testamento, é a repetição: sejam santos porque Deus é santo. Deus de santidade, de pureza, de equilíbrio, de paz. E temos buscado a tudo e a todos conselhos em todos os lugares, mas não temos consultado a Deus. E isto é mal. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto.
O Senhor está pertinho de nós e nós não estamos fazendo caso algum dele. Buscar a Deus. Atitude de uma família: trazer a filha para orarmos, apresentar a Deus e pedir a bênção de Deus. Essa jornada de 6 anos, 6 anos na trajetória da área de medicina, 6 anos debaixo da graça de Deus. Parou depois? O Senhor pode tirar a mão do Senhor vai continuar, e capacitando e fazendo de você alguém muito especial, uma médica que tem Deus na sua vida, para dar um diagnóstico mais preciso possível. Mas a cura, lembre-se, só Deus, só Deus. Deus é que cura as nossas emoções, as nossas enfermidades física, emocional e espiritual. Hebreus no capítulo 12, verso 14, nos fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós vemos o Senhor face a face? Não, mas os céus proclamam essa glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das mãos do Senhor. Um dia mostra sabedoria, outro dia, sem linguagem, sem fala, ouve-se a voz do Senhor sobre toda a extensão da terra. Ele se revela a nós. Nós aprendemos com a criança, e tem essa criança aí junto da mamãe, que é do meu coração, é uma joia. Anthony. O Anthony é um garoto educado. Eu estava lá em cima na sala dos jovens dando uma olhada, e quando eu me viro, o Anthony de manhã sobe a escadaria. Ele bateu na porta, eu digo: eu vou abrir para você, dá licença. É educado, um rapaz de Deus. Mas se não tivesse na igreja, será que a mãe estava aguentando essa pecinha? É Deus, é Deus. Será que as nossas crianças precisam ou não de Deus? Então, pais, venham para a escola bíblica dominical, tragam seus filhos, enquanto vocês podem trazer, ensina a criança no caminho em que deve andar, busquem santidade na vida deles, e vivam a vida de santidade de exemplo. E não é jogar o filho dentro da igreja e venham saber o que eles estão fazendo aqui na igreja, o que é que se ensina nesta igreja. Graças a Deus que temos ensinado a palavra do nosso Senhor. Nossa santidade é um testemunho poderoso ao mundo, e ao vivermos uma vida de santidade, nós estamos transmitindo a mensagem viva de Deus para transformar a vida e o coração daqueles que nos rodeiam. Mas como buscar santidade? Você sabe como é que busca santidade? Vamos dar 2 dicas. Primeiro, compromisso com a palavra de Deus, estudar a Bíblia, está lendo, estudando, meditando, porque entendemos que nela, o livro sagrado é livro de Deus para nós, para nos dar todas as diretrizes. Rapaz, a turma aí, os cientistas descobriram uma coisa fantástica, estão sabendo? Que o eixo da terra gira não sei quanto, e o sol não sei das quantas, e o que aconteceu? Os dias estão se diminuindo, que coisa fantástica. A Bíblia fala sobre isso, que os últimos tempos virão tempos difíceis, e que o Senhor está abreviando os tempos, porque os dias são maus. O Senhor está abreviando, está diminuindo o tempo. Descobriram agora, quem sabe um deles estudou a Bíblia, começou a ler a Bíblia e descobriu que o Senhor já tinha dito isso, mas diz: eu, cientista, descobri. Parabéns, cientista, você estudou a Bíblia. Se não estudou, perdeu muito tempo, porque essa descoberta você deveria inclusive mencionar a fonte, fazer citação, que Deus disse, e o que Deus disse está acontecendo. A gente se acorda e já está anoitecendo, parece que amanhã durou pouquinho. Um ano era um ano, hoje um ano é quase um mês. O Senhor está abreviando o tempo, porque esses dias estão ficando cada dia pior, dias maus. Então a Bíblia, quando menciona, é lei do Senhor para os homens, para que os homens vivam bem. Compromisso com a palavra, estudem a palavra em tempo e fora de tempo. A Bíblia tem muito a nos ensinar sobre a santidade e o compromisso que precisamos ter com o Senhor. Leiam a Bíblia. Vão lá no livro de Provérbios.
Os livros de Salomão, ele ensina com a experiência que teve, que acertou e os seus desacertos. Um homem que pediu sabedoria para governar a sua nação. É mencionado que teve 1000 mulheres. Já começa a fazer besteira aí. Porque tem uma para sustentar, para amar. O homem é meio desatenado. A bichinha diz, que tal? Ele disse, o que foi? Está doente? E a bichinha estava querendo mostrar o cabelo, né? Fez no salão, o biquinho que pintou, está toda bonitona para ele. Ele disse, o que foi? Está com febre? O que é que está acontecendo? Ele está no mundo da lua. É assim os homens, a Bíblia diz, o escritor, algumas versões diz assim, lá no Gênesis, e Deus criou o homem do pó da terra. E o hermeneuta ali atrás, pastor, esse tradutor foi horrível, ele quis amenizar a parte do homem. Para mim tinha que escrever assim, e o homem foi feito da pissarra da terra. Bicho grosso. Mas o Senhor já fez a mulher diferente, fez da costela, é osso duro de roer. Só brincadeira, meninas. Mas Deus dá o equilíbrio exatamente, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vida de santidade. Aí o homem deixa de ser pissarra, pedregulho, para ser um pó, né? Ser mais tranquilo, mais sensível à voz de Deus. Segunda dica que eu dou nessa noite, como buscar santidade: viva uma vida de oração. Orar significa falar com Deus. Não, vamos rezar, não repita a palavra não. Para que está repetindo? Repetir, Senhor, tu sabes, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor sabe de tudo isso, diga o que você quer. Eu lembro do meu pai que a gente ia, eu vou dizer uma frase agora que ninguém, não tem uns que vão saber. Domingo à tarde, a gente chegava com o pai e dizia, eu ia com a mamãe era mais flexível. Mãe, me dê um dinheirinho para eu ir para matinê. É do tempo do pastor Fernando. Tu sabe o que é isso, matinê? Sabe, então é do teu tempo. Cabeça branca assim. Alguém sabe o que é matinê? Levanta as mãos. 1, 2, 2, 2, 2. Tem uns 5 aí. Matinê. Era o cinema da tarde, para a criançada. De tarde. Lá para as 4 horas, sei lá qual era o horário, porque o solzinho estava mais frio. E assistir Walt Disney, negócio assim, aquele negócio, era engraçadinho, legal, e os meninos iam, as meninas também, mas o pai tinha que dar. E um dia a mamãe disse, vá pedir ao seu pai. Ela estava zangada com o papai, ou era comigo, não sei. Papai, o que é, menino? Eu queria um trocadinho para ir para matinê. Se você quer quanto? Com aquela voz mais enfática, o senhor quer quanto? Você quer quanto? Qualquer coisa. Eu lembro que ele meteu o dedo, a outra palavra antiga, aqui não tem, o dedo aqui na algibeira, um bolsinho que tinha aqui, antes do bolso, tinha um cataníquel, ou seja, bota a moedinha aqui, pega a moedinha. Hoje as mulheres andam com as bolsinhas assim, cheia de moeda. Aquela dali é fã de moeda, me leva as moedas todas. Aí papai tirou uma moedazinha, eu acho que 10 centavos. Se pronto, eu olhei assim, mas não dá não dava para comprar o ingresso. Ele disse, aprenda a pedir. Quando você se direcionar a Deus pedindo alguma coisa, diga, Senhor, se o Senhor permitir, se o Senhor achar melhor, eu estava pensando assim, que eu queria tal coisa, o Senhor concorda? Mas diga o que quer. Então, menino, aprenda. Quanto é a entrada tem a entrada e tem a caixinha de passas. Fui longe. A caixinha de passas, para a gente comer uma caixinha desse tamanho de papel, bonitinha, e tinha umas passas, uva passa das uvas, é uma delícia. E papai deu o dinheiro, mas era contado. Se perdesse, já era. Então nós precisamos orar, conversar com Deus. Oração significa conversar com Deus.
A oração ela é essencial na busca pela santidade e o cultivo da fidelidade no nosso compromisso com Deus. Quando estamos conversando com Deus, nós estamos ouvindo e dialogando com o Senhor disse: eu já falei para você ir e pregar o evangelho, você está cumprindo isso? Estou, Senhor. Eu já disse a você que seja fiel às ordenanças do Senhor, que você seja um fiel dizimista, seja fiel nas suas ofertas, nos dízimos, do bruto, do sólido, do gasoso, não barganhe com Deus não. Trazei todos os dízimos à casa de Deus. Não, já está falando de dinheiro, não, está falando de fidelidade, que a dízima não é só dinheiro, é a própria vida. Nós temos tempo para tudo, menos para Deus. Chega uma visita no domingo, aquele horário de você vir para a igreja, você fica educadamente e não vem para a igreja, porque não tem compromisso com Deus. Porque não fala com a visita, diz: nós estamos saindo para a igreja, nós vamos para a igreja, no final a gente continua conversando, vai a uma pizzaria, vai em casa, toma um cafezinho, vai cada um para a sua casa, mas vamos para a igreja. Nós não temos tido vida de santidade, não temos santificado a nossa vida a ponto de estarmos ligados naquilo que o Senhor nos fala. Parece que não ouvimos, ou se ouvimos, fazemos ouvido de mercador, entra aqui e sai por aqui, deixa para lá. Nós precisamos então buscar a santidade através do estudo da palavra, e a palavra vai nos ensinar aí, pregar o evangelho, viver esse evangelho, ter um relacionamento saudável entre marido e mulher, entre pais e filhos, com a sociedade, como devemos nos portar, e a Bíblia vai nos ensinando tudo isso. Através do ensinamento há um aprendizado, e na prática há uma santidade que o Senhor vai transbordar a sua graça sobre nós. Vida de oração é vida de conversarmos com Deus. Eu acho joia quando as pessoas aprendem até aquele momento. Quantas vezes você estava orando, alguém toca no celular, ou mesmo chega lá: seu fulano, você levanta, interrompe a conversa, nem pede, dá licença, Deus, eu vou atender ali. Não há tempo de licença, aquele teu momento com Ele é teu momento com Ele. Mas interrompemos, fazemos de qualquer forma, oramos, brincamos inclusive na mesa da refeição, e a gente faz a rezinha de cada dia, que faça bem, que faça mal, que Deus abençoe este mingau. Está brincando? Que faça bem, que faça mal. Senhor, que faça bem, que faça bem, que faça bem, que me fortaleça e dá comida a quem não tem, porque o pão nosso não é só meu, é nosso e de todo mundo, que eu saiba repartir. E quando eu oro, eu converso com Ele e Ele conversa comigo. Orar é falar com Deus, e quando eu estudo a palavra, Deus está falando e me respondendo as minhas orações. Portanto, vida de santidade é uma jornada que não é solitária, mas um chamado de Deus a um compromisso no qual compartilhamos como igreja. Portanto, não esqueçamos jamais, chamados para um compromisso com a santidade. Se cada um de nós nos levantarmos hoje conscientes que somos santos, separados para a glória de Deus, santificados na mente, no coração, nas atitudes, no vestir. As mulheres olhem as suas roupas como se vestem, não é na grife. A mais famosa que tem é roupa decente. Esta roupa, se Jesus Cristo estivesse do meu lado, Ele gostaria ou Ele se escandalizaria? É que tem pessoas que vestem uma roupa bem curtinha, aí os rapazes olham e elas ficam puxando pano que não tem, para ver se cobre a nudez. Há rapazes que vêm de bermuda para a igreja, vêm que parece que vai para a praia. Da mesma forma, algumas mulheres. Não é lugar de tomar banho de praia, até na praia tem que se vestir decentemente, para não despertar desejos carnais, porque você é vaso de bênção. Não, pastor, eu vou a partir de hoje, de terno e gravata, tomar banho de praia. Faz bem, quem sabe que o teu paletó vai ser lavado pela primeira vez, tira a caatinga. Porque na realidade não é ser extremista, mas ser equilibrado.
Ser equilibrado. Filhos de Deus, ele tem um equilíbrio de saber dizer sim, saber dizer não, saber se vestir, saber falar, entrar e sair em qualquer lugar. Então, meus irmãos, vamos ter o equilíbrio de Deus e buscar santidade. Quando buscamos santidade, temos intimidade com Deus. E quando temos intimidade com Deus, nós temos o equilíbrio para lidar com todos e com tudo o que for preciso. Perguntando: Senhor, eu fui separado, estou te agradando? Que sejamos homens e mulheres santos de Deus, abraçando um ao outro, cumprimentando um ao outro, ajudando um ao outro, amando um ao outro, fazendo o Evangelho de Jesus Cristo ser a luz que brilha intensamente num mundo cheio de trevas. Vamos orar uns pelos outros, pedindo vida e santidade. Amém? Quantos santos nós temos aqui? Você é. Se você não é, começa a ser hoje. Santo de Deus, santos e santas de Deus, tá certo? Homens e mulheres, crianças que buscam parecer com Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom o tempo todo. Te agradecemos a ministração da Tua Palavra, mas antes dela, esse momento de preparação dos louvores que só a Ti é devido. Te agradecemos também, Senhor, as orações, o conversar com o Senhor, expondo as nossas necessidades, a nossa gratidão, até as nossas queixas, as nossas dores, e saber que quando clamamos no nome de Jesus, o milagre acontece, e só acontece àqueles que creem, e é crendo que veremos a glória de Deus, e é nos santificando que caminharemos com o Senhor sempre juntinho da gente, nos santificando mente e coração, e as nossas atitudes serão diferentes daquilo que foi anteriormente. Nos conduz em paz para os nossos lares, derramando graça sem fim, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, santas e benditas consolações e comunhão no Espírito, repouse sobre as vossas vidas, hoje e eternamente. Amém.